Para conseguir aquele tesouro, o homem precisou comprar o terreno. Mas o maior tesouro que está no céu, ninguém pode comprar. Ninguém. Nada que nós fizermos, nenhum esforço é capaz de conseguir o maior tesouro que está no céu. Somente o Senhor Jesus pôde pagar o preço lá na cruz para que você e eu pudéssemos ter direito a esse tesouro valioso. Às vezes, nós podemos até ficar sem as coisas que achamos importantes aqui. As coisas que nós nos esforçamos para conseguir. Por exemplo, alguém pode quebrar o seu brinquedo ou um ladrão entrar em sua casa e roubar suas coisas. Mas a nossa salvação, que é o maior tesouro, ninguém pode tirar de nós. As bênçãos que o Senhor nos dá, a salvação, o direito de sermos filhos de Deus, o perdão dos nossos pecados, a vida eterna, são tesouros preciosos. E nada neste mundo é maior do que isto. Então, se você já tem este tesouro, já tem a salvação, a vida eterna, agradeça ao Senhor. Em 1 Tessalonicenses 5:18 diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós estamos acostumados a agradecermos pelo alimento, pela nossa família, pelas coisas materiais que nós ganhamos. Mas nós precisamos agradecer principalmente as bênçãos espirituais que o Senhor nos dá. Para conseguir aquele tesouro, o homem precisou comprar o terreno. Para conseguir aquele tesouro, o homem precisou comprar o terreno. Para conseguir aquele tesouro, o homem precisou comprar o terreno. Para conseguir aquele tesouro, o homem precisou comprar o terreno. Mas o maior tesouro que está no céu, ninguém pode comprar. Ninguém. Mas o maior tesouro que está no céu, ninguém pode comprar. Ninguém. Mas o maior tesouro que está no céu, ninguém pode comprar. Ninguém. Mas o maior tesouro que está no céu, ninguém pode comprar. Ninguém. Nada que nós fizermos, nenhum esforço é. Nada que nós fizermos, nenhum esforço é. Nada que nós fizermos, nenhum esforço é. Nada que nós fizermos, nenhum esforço é capaz de conseguir o maior tesouro que está no céu. Esforço é capaz de conseguir o maior tesouro que está no céu. Esforço é capaz de conseguir o maior tesouro que está no céu. Esforço é capaz de conseguir o maior tesouro que está no céu. Somente o Senhor Jesus pôde pagar o preço lá na cruz. Somente o Senhor Jesus pôde pagar o preço lá na cruz. Somente o Senhor Jesus pôde pagar o preço lá na cruz. Somente o Senhor Jesus pôde pagar o preço lá na cruz. Para que você e eu pudéssemos ter direito a esse tesouro valioso. Para que você e eu pudéssemos ter direito a esse tesouro valioso. Para que você e eu pudéssemos ter direito a esse tesouro valioso. Para que você e eu pudéssemos ter direito a esse tesouro valioso. Às vezes, nós podemos até ficar
Às vezes, nós podemos até ficar sem as coisas que achamos importantes aqui. 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 As coisas que nós nos esforçamos para conseguir. 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 Por exemplo, alguém pode quebrar o seu brinquedo. 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 Ou um ladrão entrar em sua casa e roubar suas coisas. Ou um ladrão entrar em sua casa e roubar suas coisas. Ou um ladrão entrar em sua casa e roubar suas coisas. Ou um ladrão entrar em sua casa e roubar suas coisas. Mas a nossa salvação, que é o maior tesouro, mas a nossa salvação, que é o maior tesouro, mas a nossa salvação, que é o maior tesouro, mas a nossa salvação, que é o maior tesouro, ninguém pode tirar de nós. As bênçãos que o Senhor nos dá, ninguém pode tirar de nós. As bênçãos que o Senhor nos dá, ninguém pode tirar de nós. As bênçãos que o Senhor nos dá, ninguém pode tirar de nós. As bênçãos que o Senhor nos dá, a salvação, o direito de sermos filhos de Deus, o perdão dos nossos pecados, a salvação, o direito de sermos filhos de Deus, o perdão dos nossos pecados, a salvação, o direito de sermos filhos de Deus, o perdão dos nossos pecados, a salvação, o direito de sermos filhos de Deus, o perdão dos nossos pecados, a vida eterna, são tesouros preciosos e nada neste mundo é maior do que isto. A vida eterna são tesouros preciosos e nada neste mundo é maior do que isto. A vida eterna são tesouros preciosos e nada neste mundo é maior do que isto. A vida eterna são tesouros preciosos e nada neste mundo é maior do que isto. Então, se você já tem este tesouro, já tem a salvação, a vida eterna. Então, se você já tem este tesouro, já tem a salvação, a vida eterna. Então, se você já tem este tesouro, já tem a salvação, a vida eterna. Então, se você já tem este tesouro, já tem a salvação, a vida eterna. Agradeça ao Senhor. Em 1 Tessalonicenses 5:18 diz assim: agradeça ao Senhor. Em 1 Tessalonicenses 5:18 diz assim: agradeça ao Senhor. Em 1 Tessalonicenses 5:18 diz assim: agradeça ao Senhor. Em 1 Tessalonicenses 5:18 diz assim: sim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Sim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Sim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Sim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.
Nós estamos acostumados a agradecermos pelo alimento, pela nossa família. Nós estamos acostumados a agradecermos pelo alimento, pela nossa família. Nós estamos acostumados a agradecermos pelo alimento, pela nossa família. Nós estamos acostumados a agradecermos pelo alimento, pela nossa família, pelas coisas materiais que nós ganhamos. 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 Mas nós precisamos agradecer principalmente. Mas nós precisamos agradecer principalmente. Mas nós precisamos agradecer principalmente. Mas nós precisamos agradecer principalmente as bênçãos espirituais que o Senhor nos dá. 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 Para conseguir aquele tesouro, o homem precisou comprar o terreno. Mas o maior tesouro que está no céu, ninguém pode comprar. Ninguém. Nada que nós fizermos, nenhum esforço é capaz de conseguir o maior tesouro que está no céu. Somente o Senhor Jesus pôde pagar o preço lá na cruz para que você e eu pudéssemos ter direito a esse tesouro valioso. Às vezes, nós podemos até ficar sem as coisas que achamos importantes aqui. As coisas que nós nos esforçamos para conseguir. Por exemplo, alguém pode quebrar o seu brinquedo ou um ladrão entrar em sua casa e roubar suas coisas. Mas a nossa salvação, que é o maior tesouro, ninguém pode tirar de nós. As bênçãos que o Senhor nos dá, a salvação, o direito de sermos filhos de Deus, o perdão dos nossos pecados, a vida eterna, são tesouros preciosos. E nada neste mundo é maior do que isto. Então, se você já tem este tesouro, já tem a salvação, a vida eterna, agradeça ao Senhor. Em 1 Tessalonicenses 5:18 diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós estamos acostumados a agradecermos pelo alimento, pela nossa família, pelas coisas materiais que nós ganhamos. Mas nós precisamos agradecer principalmente as bênçãos espirituais que o Senhor nos dá.